Aqui em Mateus 11, no versículo 12, diz assim: Porque desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Vou ler na Almeida Corrigida. E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. O reino de Deus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. No Mateus 12, no 29, é só virar a página. Também vou ler nas duas traduções. Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar seus bens, se primeiro não maniatar o valente, saqueando então a sua casa? Ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens, sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. São duas mensagens, referências, que falam sobre a força que nós devemos colocar para chegar onde nós queremos, viver o que nós queremos em Deus. Exemplos simples, como um desânimo que bate em orar, um desânimo que chega para impedi-lo de estar no templo jejuando. Um desânimo. Se você não coloca força, você se entrega àquele sentimento. Como é que você vai se apoderar do reino dos céus? Se você não colocar força para vencer das mínimas até as maiores. E muitas vezes as pessoas não percebem que elas estão sendo vencidas e por sentimentos, elas estão fracassando em coisas que elas nem dão importância. Bom, eu estou cansado hoje. Eu trabalhei muito, eu tive uma noite ruim. Bom, eu vou me justificar, usar isso tudo para justificar a minha falta de vontade de ir jejuar hoje, de orar hoje, de enfrentar a distância, o trânsito, de ficar 7 horas de jejum, ou de ir lá fazer tal coisa. Bom, eu tenho uma prova tal dia, eu estou orando ao Senhor, mas não estou com vontade de estudar. Ou até estou estudando, mas não estou com vontade de orar. Sabe, nós podemos colocar Deus nas mínimas coisas. Eu normalmente oro a Deus pedindo uma vaga para eu estacionar. Eu não me esqueço de dizer ao Senhor: Senhor, prepara uma vaga para eu parar. Eu sei pouco, mas quando eu me esqueço de orar, não funciona bem. Eu preciso lembrar sempre: Senhor, preciso de uma vaga para eu parar. Bom, mas que coisa pequena, não, às vezes pode ser um bom problema. Quando você está com pressa e quer algumas coisas resolvidas mais rápido. Deus quer estar envolvido em tudo. A verdade é que Deus quer que a gente o coloque em tudo. E quando você coloca Deus em tudo, as coisas tendem a funcionar de uma maneira bem superior. Há dias que o nosso corpo pede cama, entrega, lamentações, melancolia,
lamber feridas. E se você se entrega àquela linha de raciocínio, aqueles pensamentos, aquela fraqueza, todas aquelas fraquezas, é isso que você vai ter. Você não vai ter nada além disso. Se você tem um problema e você só fica falando desse problema e não reage com a devida força, esse problema ele só vai agravar. Ao invés de você enfrentá-lo com a força espiritual, você já pensa que é melhor você se entregar àquilo mesmo. E é onde você vai fracassando. Você não vai viver a glória de Deus se você não colocar força. O reino de Deus se ganha força. E os que usam de força se apoderam dele. Se você não for mais forte que o homem forte, mais forte que o diabo, ele sempre vai ter mais poder sobre você. Se você não for mais valente que o valente. E o problema é que algumas pessoas, elas até hoje são mais fracas que o mal. O mal já aprendeu a pegá-las. E ele vai lá e pega exatamente no ponto em que ele vai enfraquecê-las ainda mais, e perturbá-las, e destruí-las. Eu fico vendo, é impressionante, algumas pessoas estão sempre caindo no mesmo erro. Porque elas não param para fortalecer as áreas debilitadas. Algumas pessoas, o valente continua mais valente que elas, porque ele tem a mesma abertura. Porque a pessoa continua sempre fraca naquela área, ou em tantas áreas. Ou a área que ela é fraca compromete todas as demais áreas. Sabe, você pode ter, o diabo usar alguém, enquanto isso te afetar, o diabo vai continuar usando. Você tem que ser mais forte que isso. Ele aprendeu a te pegar numa área. E ele sabe que se ele entrar por esse caminho aqui, ele te pega. Enquanto você não vence aquilo, e mostra para ele, dentro daquela palavra, sujeitai-vos a Deus e resistir o mal, e ele foge de você, você tem que resistir. E a gente não resiste sem força. Você não resiste sem força. A gente tem que botar uma força, uma força. Quando algo é um ponto que nós somos vulneráveis, frágeis, nós precisamos aprender a colocar força ali. Força. O reino de Deus ganha força. Se você quiser se apoderar das coisas de Deus, você vai ter que colocar força para chegar até lá. Força. E muitas vezes o emocional, que é bater, a pessoa não está investindo na vida espiritual dela como ela deve. Se você não investir, se você não colocar força para fortalecer a sua vida espiritual, para fortalecer os pontos frágeis da sua vida, eles sempre serão frágeis e o diabo sempre terá fácil acesso. Na vida de alguns, o diabo entra e sai a hora que ele quer. A verdade é que ele faz o que ele quer, porque não há força nenhuma para vedar as entradas. Muitas pessoas continuam sendo fracas, menos valentes que o valente, mais fracas que o homem forte. Você tem que ser mais forte que o homem forte. Mais forte que o mal. E isso é possível. Como pode ser isso? Se envolva com as coisas certas. Quando o diabo quiser te roubar numa área, você sabe que aquilo é um trabalhar dele, vigia, não caia nas ciladas dele.
Não caia. Foca nas coisas certas. Algumas pessoas se mostram tão fortes, mas elas são tão fracas, porque basta o diabo dar um apertãozinho, elas estão reagindo, falando da mesma maneira. Num dia elas estão seguras, estufam o peitinho e estão que estão. No outro dia o diabo pega num ponto que é a fragilidade delas, elas já reagem da mesma maneira e mostram para o mundo, especialmente para o capeta, que elas são as mesmas fracas, fracotas de sempre. Lembre-se de uma coisa, eu posso vir aqui e mostrar ser um fenômeno. Mas isso não quer dizer nada se quando eu estiver lá nos meus momentos, em que o diabo sabe qual o ponto que me pega, e ele sabe bem, e aí começo eu lamuriar. E não estou dizendo que eu não faço, eu não tenho umas recaídas de vez em quando aí, de vez em sempre, tem aquele pontinho lá, aí, olha você caindo no mesmo erro. Lamuriando as mesmas coisas, chorando as mesmas pitangas, lambendo as mesmas feridas, chateada pelas mesmas coisas. Ei, mas o diabo é esperto mesmo. Ele entra e você nem percebe que ele está te pegando. Ele começa a te entristecer com uma coisa, ele usa alguém para fazer exatamente aquilo que você detesta, ele cria uma situação para te pegar exatamente naquele ponto. E olha você deixando o reino de Deus escapar das suas mãos, porque você não está botando a devida força para resistir a tudo isso. Olha o diabo entrando e saqueando a sua casa, porque ele foi mais forte que você. O mais forte prevalece sempre. O mais forte sempre vai prevalecer. E o mais forte não é o que tem músculos, ou o que sabe dar bons socos. O mais forte é aquele que tem controle sobre suas emoções. E esse aí está o problema. Porque emoções desequilibradas desequilibram o espírito. Quando as emoções se desequilibram, se o teu espírito não estiver forte, ela vai te enfraquecer espiritualmente. As emoções são muito fortes. As emoções são muito fortes. Elas têm um poder sobre nós fora do comum. Elas podem nos cegar. E nos levar para o pior lugar do mundo. Ou, às vezes, até nos levantar e nos levar a um clímax. Uma coisa. São só emoções. Que do mesmo jeito que elas podem nos levar lá para o céu, elas também podem nos levar para o inferno. E quando eu falo isso em relação à vida mesmo, não estou nem falando literalmente, vou para o céu, vou para o inferno, estou falando na vida. Às vezes ela te leva para um momento tão agradável, mas também ela pode te levar para uma fossa, para um fundo de poço desgraçado. Por isso que se você não aprender a conhecer as emoções e o que acontece com você e a lidar com elas, você sempre estará oscilando, e a tua parte espiritual sempre mais fraca e desequilibrada. Se você não investir na sua vida espiritual, se você não investir no fortalecimento do teu espírito, colocando força no lugar certo, você não vai se apoderar do reino de Deus. Ou seja, você sempre estará fraco. Vai faltar a força devida para você chegar aonde você precisa em Deus. Porque quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós nos fortalecemos nele. Quanto mais você se fortalece espiritualmente, mais forte você fica em relação ao diabo. Eu me faço entender? Mais forte ficamos em relação ao diabo. Mais. Pessoas que vão fortalecendo o seu espiritual. O diabo já não tem mais a mesma capacidade, a mesma força para entrar e saquear os seus bens.
Se você não se torna mais forte que o homem forte, ele vai continuar entrando e saqueando os seus bens. Alguns continuam sendo saqueados porque continuam mais fracos. Continuam fracos. Nós temos que reagir. Tem dias que parece que tudo está mais ruim. A noite foi ruim, o sono foi ruim. As coisas não foram boas, as coisas parecem que não estão agradáveis, parece que o clima está mais pesado, o dia está nublado, nada está agradável, parece que tudo está estranho. Você tem que colocar uma força muito maior, porque nesses dias, às vezes você não quer orar, você não quer se aproximar de Deus, você se sente estranho, e é aí que você tem que botar mais força. Mais força. Você tem que colocar mais força. E algumas pessoas até hoje elas não colocaram a força que é necessária, a força para que possam viver as coisas do Senhor, o fortalecimento espiritual, o se aproximar de Deus. Vai fazer você se apoderar das coisas espirituais. É com força. É força, é quando eu não quero. É quando o diabo está dizendo para mim que não vale a pena. Eu tenho que aprender a detectar quando o diabo está falando comigo. Você tem que aprender a entender, a discernir a voz do capeta. O capeta fala tudo diferente de Deus. O capeta diz que você não vai conseguir. Esse pensamento é ele que está falando na tua cabeça. Você não vai conseguir. Não vai dar certo, nunca vai mudar, nunca vai sair disso, isso nunca vai evoluir, está do mesmo jeito, não estou vendo nada, não está adiantando, é melhor parar, melhor desistir, nada está evoluindo, eu estou perdendo minha vida, estou perdendo meu tempo. O capeta coloca julgamentos, malícias, coisas todas na cabeça, você tem que ver, peraí, Deus não está na malícia, Deus não está nos julgamentos, Deus não está nesse espírito, então isso não vem de Deus. Você tem que aprender a discernir, peraí, esse pensamento não é meu, esse pensamento não é de Deus, esse pensamento é do capeta, eu estou pensando os pensamentos do diabo. Quantos de vocês hoje já pensaram os pensamentos do diabo? Quantos aqui já pensaram os pensamentos do diabo? Quantos ontem pensaram os pensamentos do diabo? Quantos segunda-feira pensaram os pensamentos do diabo e falaram as expressões do diabo? Usaram. O diabo falou pela sua boca. Vou parar, vou desistir, não adianta, nada está acontecendo. Não estou saindo do lugar. Estou cansado disso, cansado daquilo. Acho que eu vou tentar isso aqui, acho que vou tentar isso aqui, acho que vou fazer isso aqui, acho que vou parar com isso. E eu acho isso, eu acho aquilo, como deveria estar dizendo, peraí, quem está falando pela minha boca? O capeta, por quê? Porque a boca fala que o coração está cheio, meu coração está cheio do quê? Dos sentimentos do diabo. Bicho, eu sou um cristão e pode estar endemoniado. Um cristão endemoniado, sim, possesso, até babando. Sim. Eu posso estar nesse altar e estar endemoniada? Não, sim. Eu posso vir aqui e ser um bom papagaio e repetir algumas coisas interessantes para você ouvir, mas estar totalmente corrompida dentro de mim. E eu falei disso domingo, tem muita gente que é inimiga de Deus. Esse cristianismo religioso que faz um monte de gente acreditar que porque alguém tem uma Bíblia na mão, está no altar e se faz de carinha de santo, isso, aquilo, ele é 100% de Deus, muitas vezes ele não é nada do que ele está apresentando. Por isso que nós precisamos ter espírito. E os endemoniados não são só aqueles que babam e entortam a mão e falam com voz cavernosa. Tem um monte de gente endemoniada consciente, que o diabo já tomou a mente, tomou o coração, tomou o espírito da pessoa, só falta tomar a alma.
Muitas pessoas assim, que são endemoniadas, possessas pelo mal, pensam os pensamentos do mal, sentem os sentimentos que o diabo coloca, falam, o diabo fala pela boca delas, são desequilibradas, não têm o Espírito de Deus, são oscilantes, um dia elas têm certeza de tudo, outro dia não têm certeza de nada. Por quê? Porque elas pensam os pensamentos do diabo. Porque se elas ficassem com os pensamentos de Deus, quando o diabo tentasse colocar os pensamentos dele na cabeça delas, elas rejeitariam. Isso é forte, mas é exatamente assim. Exatamente assim. Você deve andar com Deus e não com uma religião evangélica. Eu bato muito nisso, porque tem evangélico saindo pelo ladrão endemoniado, possesso, que vendem a imagem do espiritual, mas que são endemoniados, porque são maliciosos, são desequilibrados, são imprudentes, não são tementes, não são reverentes, falam coisas que só o diabo fala, e seus instrumentos, e falam porque pensam os pensamentos do mal. Quantas vezes nós falamos, preste atenção no que você está pensando, porque talvez você está pensando coisas que o diabo está colocando na tua cabeça, e isso pode enraizar, virar uma fortaleza e desgraçar com a sua vida. Preste atenção no que está acontecendo no teu coração. Preste atenção. Quantas pessoas que o coração já foi corrompido e precisam desesperadamente orar, Senhor, troca meu coração. Esse coração não presta mais. É um coração corrompido. É um coração corrompido. Troca o meu coração, Senhor. Troca o meu coração. Eu não quero esse coração. Esse não é um bom coração. Eu já tive momentos da minha vida de orar ao Senhor, não quero nem que o Senhor faça nada para esse coração, porque ele não é bom, ele precisa mudar, ele se encheu de coisas que não são boas. Eu quero um novo. Sabe, nós precisamos colocar a força, quando nós entendemos que alguma coisa não está certa em nós, nós precisamos colocar muita força para mudar isso. E quem que vai botar se não for você, se você não tiver interesse? Se você não for o mais comprometido, a pessoa altamente comprometida com você mesma, para mudar seus pensamentos, para mudar seus sentimentos, para mudar seu coração, para mudar seu comportamento, quem é que vai se comprometer mais do que você? Quem? Ninguém pode estar mais comprometido com a sua vitória do que você mesmo, com a sua vida do que você mesmo. Ninguém. Não importa quantos anos você tem vivido assim. Quando você passa a ter consciência que uma coisa não está certa, você tem que lutar. E você tem que lutar, você tem que colocar força. Você tem que colocar força para mudar aquilo. Eu não serei assim. Eu não vou pensar isso aqui. Eu não vou reagir mais assim. Eu não vou sentir isso. E ainda que eu sinta, eu vou rejeitar. Isso não vai me controlar. O mal não vai continuar entrando na minha vida e saqueando minha vida. Eu vou ser mais forte que o homem forte, mais valente que o valente. Por que que a gente vê pessoas que chegam e vão embora, um dia estão na igreja, outro dia não estão? Por quê? Porque elas não criaram raízes, porque elas não tiveram um encontro com Deus. Porque até hoje elas não colocaram força para se apoderar do reino do céu. Você pode sair daqui e dizer, não recebi nada. Você não vai receber nunca, se não mudar o teu interior. Acho que eu vou na igreja ali da esquina. Aí você vai lá também. Acho que eu vou voltar para outra ali. Aí tá, tem outra ali na esquina também. Tem outra aqui na frente, tem uma aqui. Tem uma para tudo canto e canto. Você vai passar todas, essas cartas inteirinhas. Você pode fazer um tour, vai levar um mês para passar todas as igrejas, que é uma em cima da outra. Uma em cima da outra. Agora acho que eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer aquilo.
Aí é para onde muitos, depois que vieram para Jesus, voltam para o candomblé, para a mesa branca, vai para o budismo, vai para não sei aonde, vai lá receber não sei onde, vai onde. Ah, acho que eu vou voltar para o mundo evangélico de novo, para o povo evangélico. Ah, agora eu quero isso, eu quero aquilo. Se você não tiver um encontro com Deus, o diabo vai fazer gato e sapato da sua vida, vai te tratar como uma peteca, vai te levar, te trazer e vai arruinar com a sua vida. Nada vai mudar. Ah, acho que agora eu vou voltar lá para o psiquiatra, acho que eu vou voltar para o psicólogo, eu vou voltar agora para fulano, agora eu vou voltar para a terapia, eu vou voltar para aquilo. Você nunca vai mudar em nada na sua vida. Você vai passar a vida do mesmo jeito. Do mesmo jeitinho, não vai mudar nada. Porque se nada mudar, nada mudará, tem que mudar dentro. Se não muda dentro, não muda fora. Ah, eu não sei porque que eu me sinto assim, porque você não mudou dentro. Não sei por que nada acontece, porque não mudou dentro, não mudou dentro. Se não mudar a maneira de pensar, não muda a maneira de viver. E sempre você vai achar que alguém vai resolver o seu problema. Ninguém pode resolver o seu problema. O reino de Deus é ganhar força, e os que usam de força se apoderam dele. O homem, eu tenho que ser mais forte que o homem forte. Senão, se o diabo continuar sendo mais forte que eu, ele vai continuar entrando e saqueando a minha vida. Essa é a verdade. Essa é a verdade. E muitas pessoas, elas ainda não pararam para entender que está faltando a força devida para mudar o que está dentro, para mudar o que é necessário. Está precisando de força, mais força, tem que ser mais valente que o valente, mais valente que o capeta, mais forte que o diabo. Ele vem devagarzinho, você nem percebe. Epa! Sai da minha vida, pensamento ruim. Esse pensamento não é meu e não é de Deus, esse pensamento é do capeta. Mas como é que eu sei? Porque é tudo que é contrário a Deus, o capeta quer que você pense. Tudo que é contrário a Deus. Capeta quer que você fique fraco, que você não coloque força para nada, nem força para orar, força para buscar, força para mudar, força para reagir, força para ser uma pessoa melhor. Ele não quer. Ele quer que você esteja cada vez mais voltado para aquilo que é fraqueza, moleza, amargura, entrega, derrota. É isso que ele quer. Exatamente isso. Não estou dizendo que você não tenha que procurar o médico, isso e aquilo. Só que a medicina é limitada. E vou dizer uma coisa para você. Depressão é possessão. Não adianta. A depressão é a doença do século, que leva ao suicídio, porque é a doença da alma. E a doença da alma só se cura no espírito. Você pode se dopar de medicamentos. Se você não tiver um encontro com Deus, você sempre terá sua alma doente. Ah, eu preciso dormir. Começa a trabalhar a tua cabeça no espírito e mudar alguma coisa que está lá, bloqueando sua vida espiritual. E você vai começar, em paz me deitarei, como está lá no Salmo 8. E dormirei, porque só tu me faz descansar em paz. O sono do Senhor é tranquilo. Tem noite que a gente tem uma noite mais agitada, mais cansativa, mais isso, aquilo, mas Ele nos dá. Ele nos dá paz. Ainda que a gente tenha muitos problemas, você tem paz. A Bíblia diz a paz que excede todo entendimento. Então, o psiquiatra não vai te curar. Ele vai te encher de medicamentos, cada dia mais, doses maiores, e você vai ficar lá cada vez mais inerte, com a boca dura, língua dura, falando que nem uma pessoa que não é normal, e vai ficando sem normalidade mesmo. Você vai perdendo a capacidade de raciocinar, de crescer, perdendo tudo. Coordenação, vai perdendo tudo. Aí eu preciso fazer alguma coisa, você precisa buscar Deus, é o que a gente tem aprendido. Colocar força. Força. Você tem uma causa na justiça, você tem um problema de saúde, coloca força para viver a glória de Deus. O Senhor levou sobre si todas as enfermidades, Ele é o justo juiz. Ele empobreceu para você enriquecer, Ele se fez maldito para você ser bendito. Coloca força para viver as promessas de Deus.
Coloca força. O problema é que muita gente não coloca força para se apoderar do reino de Deus. Ele é sempre mais fraco que o mal. Você tem que ser mais forte que o homem forte, mais valente que o valente. O reino de Deus é ganhar força. E os que usam de força se apoderam dele. Para eu me apoderar de coisas maiores, eu preciso colocar força. Eu preciso querer isso de verdade. Eu preciso querer ser uma pessoa diferente, pensar diferente, reagir diferente na minha vida. O problema é que muita gente não quer. Decididamente, ela não quer mudar. Ela parou no tempo, ela não quer. Ela muda de igreja, ela muda de fé, ela muda disso, ela ouve a palavra, mas ela não muda o que está dentro da cabeça dela. Ela não muda o que está no coração dela. Ela continua sempre nas mesmas, não importa com quem, onde, ela sempre está reagindo da mesma maneira. Não vai. É por isso que você vê que uns vencem, se tornam pessoas vitoriosas, constroem uma vida vitoriosa, e outros passam uma vida inteira na mesmice. A vida do mesmo jeito, as reclamações são as mesmas, as reações são as mesmas, o comportamento é o mesmo, você não vê evolução na vida da pessoa. O que ela fala não te preenche, não acrescenta, porque ela não tem mesmo conteúdo, ela não tem nada além. Ela é aquela pessoa que reclama das mesmas coisas, que lamenta, que quer uma mudança sem ter que mudar. Ela quer, muitas vezes, que as pessoas deem a ela. Que as pessoas deem a ela. Que um remédio tire a dor dela. O mundo ceda para ela naquilo que ela quer, naquilo que ela precisa, para ela se sentir bem. Mas ela não está disposta a colocar força pelo bem dela, para ela ser uma pessoa diferente, para ela viver as coisas de Deus, para o diabo não ter mais poder de entrar e viver saqueando a vida dela, como eu vejo que o diabo entra e sai da vida de algumas pessoas e saqueia, faz o que ele quer e ninguém faz nada. Eu preciso ser mais forte que o homem forte. O diabo não pode continuar entrando na minha vida e fazendo o que ele quer. Ele entra que quer, faz o que ele quer, rouba o que ele quer, e entra e sai, faz o que ele quer. Ele bota o pensamento que ele quer, ele bota o sentimento que ele quer, ele me leva a ter as reações que ele quer, ele vai marcando a sua vida. Tem gente que vai sendo marcado por um estilo derrotado. Aquilo que era para ser tão bom, tão bonito, tão isso, ele já estraga. Ele tem o dom de estragar o que é bom. Porque pessoas que são dirigidas pelo mal, elas estragam. Uma coisa pode ser muito boa, elas estragam. E a verdade é que tem coisa que você estraga e você não recupera nunca mais. Tem perdas que você passa a ter na vida que você não... Algumas coisas você pode até achar que tem, mas você já não tem mais. E muitas pessoas foram perdendo, ninguém perde as coisas da noite para o dia, elas vão perdendo. Porque elas não colocam a força que é necessária para mudar. O reino de Deus é ganhar força. E os que usam de força se apoderam dele. Eu tenho que ser mais forte que o homem forte, mais valente que o valente. Senão eu vou viver sempre uma vida à margem, estagnada e desequilibrada, e questionando por quê? Por quê? Porque você não coloca a força onde devia. Você não bota a força que devia para impedir que o mal continue saqueando sua vida. Força. Força. Do começo ao fim você ouviu sobre isso. Força para pensar direito, para sentir, para agir. Para vedar e não deixar, peraí, capeta, você não vai entrar na minha vida e fazer o que você quer, eu vou ser mais forte que você.
Você não vai me levar a pensar o que você quer que eu pense, a falar o que você quer que eu fale, a reagir da maneira que você quer que eu reaja. Você não vai mais fazer isso comigo. Eu vou ser mais forte que você. E eu sei que o reino de Deus é ganhar força, e só quem usa de força chega lá. E eu quero coisas maiores, então eu vou botar força de vida, força para orar, força para buscar, força em insistir, força em crer. Eu não vou duvidar mais, eu não vou ser um incrédulo, eu não vou ser essa pessoa negativa, cabisbaixa, melancólica. Eu não vou chegar diante do Senhor, Deus, não, eu vou chegar, Deus, eu creio. Eu creio, tudo é possível que crê, eu creio, Deus. Eu creio. Eu vou botar força. Porque eu quero ser uma pessoa vitoriosa, não uma pessoa mais ou menos do menos. Eu quero ser uma pessoa vitoriosa. Então, quando você dobrar os seus joelhos, não fica lá, ao diabo já, lançando. Então, Senhor, sai da minha vida, capeta, agora, em nome de Jesus. Sai, espírito do sono, bocejo, opressão, sai em nome de Jesus, eu vou orar. O sangue de Jesus tem poder sobre mim. O sangue de Jesus tem poder sobre mim. O sangue de Jesus tem poder sobre mim. Eu vou orar, você não vai me impedir de orar. Eu vou orar porque eu vou vencer. Sua cabeça não quer, está dispersa. O sangue de Jesus tem poder sobre minha mente. Eu vou me concentrar. Eu vou me concentrar. O capeta não vai me roubar isso aqui. Está faltando expressões, Senhor, coloca palavras na minha boca, me ajuda a orar. Eu preciso orar, eu preciso vencer. Tem pensamentos ruins? Sai da minha vida. Tem sentimentos? Sai da minha vida. Tem um desânimo, tem uma dor aqui? Você mesmo pode botar a mão e dizer, sai da minha vida. Nada vai me impedir de fazer o meu 7º jejum. Nada vai me impedir de vencer esse dia. Eu vou cumprir as 7 horas do meu jejum e vou sair daqui com definições. E você não tem esse poder. E você quer me mostrar que nada está acontecendo, isso, aquilo, você é um derrotado, porque o Senhor não dá de braços cruzados. Diabo, você mente e eu não acredito em você mais. Eu acredito no que Deus tem me falado. Levanta o teu espírito e coloca força. Deus está lhe prometendo vitória. Pode colocar força, porque você vai se apoderar do reino dos céus. Seja mais forte que um homem forte, ele não vai ter mais poder de entrar na tua vida e saquear e fazer o que ele quer. A partir de hoje, coloca limite, você não entra mais na minha vida, capeta. Em nome de Jesus. Coloque-se em pé, por gentileza, com o seu propósito na mão, levante ele aos céus e mostre a Deus com toda a força. Se passou alguma coisa que eu não orei, que se eu deixei algo e que você sabe que acontece com você, chegou a hora de você falar com força que hoje, eu não aceito mais isso. Eu não aceito mais esse domínio. Eu não aceito mais que isso aconteça comigo. Eu não aceito mais viver dessa maneira. Eu não sou coitadinho. Eu não vou viver à base de pena. Eu não vou alimentar pena. Eu não vou atrair. Eu não vou agir de maneira que eu vou continuar sendo roubado. Eu não vou me submeter a esse espírito acomodado ou conformado. Eu não vou mais admitir essa linha de pensamento. Eu não vou pensar os pensamentos do diabo. Eu não sei. É hora de você reagir. Vamos com força. Tem que botar força. O reino de Deus é ganhar força. Os que os de força se apoderam dele. Eu tenho que ser mais valente que o homem, que o valente, mais forte que o homem forte. Até hoje, eu sou a pessoa que eu percebo que eu tenho um distúrbio, eu tenho um desequilíbrio, eu tenho um descontrole. Eu sou uma pessoa inconstante, uma pessoa, eu não sou continuista, eu não aceito isso mais na minha vida, eu sou preguiçosa. Eu sou uma pessoa indolente, insolente, negligente. Eu não aceito isso mais na minha vida. Eu rejeito isso. Eu sou fraco nessa área. Eu sou fraca nessa área. Eu não aceito mais isso na minha vida. Eu quero uma restauração no meu caráter, no meu espírito, na minha mente, no meu coração, na minha vida. Eu não vou mais ser assim. Essa pessoa mal-humorada, desequilibrada, problemática. Eu não vou mais ser a pessoa que
que estraga com a própria vida, que afasta as pessoas. Eu não vou mais ser dessa maneira. Eu não vou ser mais essa pessoa oprimida, com peso, que traz peso para casa, para a família. Eu não aceito mais que o diabo destrua comigo, que ele faça de mim uma pessoa derrotada. Chega! Eu coloco força hoje. Chega! Eu decido colocar força para mudar isso na minha vida. Eu não vou ser. Não importa quantos anos você tem. Você pode mudar tudo hoje se você quiser. Quando muda a maneira de pensar, muda a maneira de viver. Muda a maneira de pensar, muda a maneira de viver. Muda a maneira de pensar, muda a maneira de viver. Pensa os pensamentos de Deus. Você pode pensar os pensamentos de Deus e revolucionar a sua vida. Eu vou pensar os pensamentos de Deus. Eu quero uma vida restaurada. Eu quero a minha vida restaurada. Eu vou sair desses 52 dias livre de tudo isso. Com a minha vida restaurada. E eu não vou mais ignorar que não é comigo. Não vou deixar mais esse maldito orgulho me fazer fingir que eu não sei, que não é comigo, que eu não estou entendendo, que eu estou entendendo perfeitamente. Está na flor da pele, eu entendo. Eu sei perfeitamente o que o Senhor está falando comigo. E eu não vou fingir que não é comigo. Eu não vou dar um de desentendido, desentendida. Eu vou reagir porque eu não quero ser um derrotado, uma derrotada. Eu vou reagir. Eu não aceito ser assim. Eu não aceito ser essa pessoa que eu tenho sido. Sabe, a gente tem que parar um dia na vida e olhar e falar, meu Deus, só tenho uma vida. Não importa se eu tenho 15, eu só tenho 70 ou 80 anos. Eu não sei quanto ainda vou viver. Porque não significa que um de 80 vai morrer amanhã e que um de 15 vai morrer só aos 80. A gente sabe que a gente só tem o hoje. Então hoje eu posso decidir ser uma pessoa diferente. Ser uma pessoa diferente. Mas isso depende de mim e de ninguém mais. E eu vou sair desses 52 dias com a minha vida restaurada. Eu não vou carregar mais marcas diabólicas. O diabo botou uma marca em mim, eu não aceito essa marca. O diabo tem me marcado. Eu sei que eu tenho uma marca. E eu não aceito isso mais. Eu rejeito essa marca. Eu não sei qual é a marca, você deve saber. De alguma maneira o diabo quer nos marcar de alguma forma na vida. Como Deus nos marca de maneira gloriosa, o diabo também tenta nos marcar de maneira vergonhosa. Qual a marca que ele tem lutado para botar na sua vida? Por intermédio do quê? Que ele entrou para fazer de você uma pessoa menor, menos derrotada, perdida, fracassada, infeliz em áreas que você podia ser feliz. Quebra essa marca. Diga, a partir de hoje você não vai mais fazer isso comigo. Você não vai, capeta. Porque eu não vou pensar seus pensamentos, eu não vou sentir seus sentimentos, e eu não vou ouvir a sua voz, eu não vou mais aceitar o seu comando. Hoje eu recebo rédeas de ouvidos, eu tomo posse de rédeas de ouvidos. Eu não aceito mais um ouvido seletivo, que só ouve o que quer. Eu vou ouvir o que Deus tem para mim. Eu recebo rédeas de ouvidos agora. Eu não vou mais acatar aos seus comandos. Eu não vou mais ser comandada por você. Eu não vou mais acatar os seus comandos, capeta. Acabou. Vamos, força! Eu não vou mais acatar os seus comandos. Isso você tem que falar e sair das suas entranhas. Eu não vou mais acatar os seus comandos. Vamos, é com você mesmo. Vamos, seja mais forte. Não finja que não é com você, que você está entendendo bem. Reaja. Não pode ter vergonha de admitir. Eu sou uma pessoa dominada pelo capeta. Eu não serei mais. Eu não vou mais aceitar os seus comandos. Eu não vou mais. Eu não acato mais. Em nome de Jesus. Eu rejeito isso na minha vida. E eu declaro todas as minhas restaurações. Em nome de Jesus. Com a tua mão estendida para aquela direção, também ordena, desautoriza o mal lá.
Eu vou te desautorizar lá no meu trabalho, na minha empresa, na minha casa, na vida do meu filho, na vida das minhas filhas, dos meus filhos, na vida daquele fulano, do cicrano. Eu te desautorizo lá agora. Eu te desautorizo lá agora. Eu te desautorizo lá agora, capeta. Eu te dou uma ordem, sai da minha casa. Sai da vida do meu filho, da minha filha, da minha mulher, do meu marido. Sai da vida do chefe. Sai da minha família. Sai agora da minha casa. Sai agora, eu te dou uma ordem. Sai do meu trabalho, sai dos meus clientes. Sai dos meus negócios. Sai da minha vida financeira. Sai do meu casamento. Sai agora. Sai em nome de Jesus. Eu te dou uma ordem. Sai em nome de Jesus. Sai agora. Eu te dou uma ordem. Lá na rua tal, número tal, bairro tal, no lugar tal, você vem atuando de maneira tal, e eu te dou uma ordem, em nome de Jesus Cristo, o Salvador, o poderoso, em nome de Jesus Cristo, Nazareno Todo-Poderoso, desaloja e saia de lá agora, em nome de Jesus, saia de lá agora, e eu declaro libertação lá. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância. Em nome de Jesus. Ó Deus de Israel, neste momento, Santo Pai. Nós juntos na mesma fé, no mesmo espírito de vitória. Nós concordamos com todas as orações que foram feitas. Nós concordamos com todas as restaurações, restituições, mudanças. Nós concordamos agora. Nós concordamos com todos os milagres, com todas as restaurações de milagres em nome de Jesus. Nós ligamos aqui na terra todas essas vitórias, todos esses milagres, todas essas restaurações, para que sejam ligadas no céu. E desligamos tudo que tem sido a derrota, uma marca derrotada na vida dessa pessoa. Nós desligamos aqui na terra, para que sejam desligadas no céu, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém, amém e amém.